Bora pra mais uma Calma aí, live? dá um toque, vamos nessa. Bom, tema de hoje é a migração das orgs que estão na instância NA85 para NA97. Eu e o Fernando recebemos um. Isso que eu ia É, falar, algumas pessoas receberam, com certeza não foi só a gente, algumas pessoas uhum, receberam essa notificação de orgs que serão migradas de uma instância NA87, como o Arthur falou, NA85 para NA97, certo? isso aí, isso aí. E isso A gente recebeu. acarreta, É, a Salesforce mandou um e-mail pra gente, né? Por conta da gente sermos administradores de uma org que está nessa instância, avisando, dando todos os motivos do porquê, o que isso vai afetar, o porquê você deve se atentar a isso. E a gente achou interessante de trazer é, esses pontos aqui, até pensando também nessa questão das instâncias e tudo mais, o que que isso causa de impacto para você, né, no seu dia a dia. até de um modo Então, geral, como um desenvolvedor consegue se preparar para um uhum, cenário futuro como esse, né? sim, sim. Tem vários pontos muito interessantes, mas vamos lá. Primeira coisa que eles falam pra gente é quando isso vai ocorrer, quando essa migração vai ocorrer. Então, no nosso caso, ela vai ocorrer no dia 19 de janeiro, das 2 às 6 horas da manhã. Porque eu disse nosso caso porque a gente recebeu o e-mail da instância 85. Pode ser que outras pessoas de outras instâncias recebam algum outro e-mail ou em datas diferentes, enfim, essa migração pode ocorrer em outras Porque instâncias em datas diferentes. é, essa migração ela ocorre na janela de migração, né? Então, se Uhum, você olhar lá no site do Trust, no site do Trust você consegue ver todas as manutenções que estão agendadas para a sua instância, né? É onde você sabe, como é que você sabe qual que é a sua instância? uhum, Quem assistiu as boa. lives de administrador Salesforce vai se lembrar do Company Information. Então, dentro do setup do Salesforce, a gente tem uma opção no menu chamada Company Information, e dentro do Company Information, a gente tem qual é a instância que a nossa org está. Então, para cada org, diferente, você pode ter diferentes instâncias. E, e uma vez que você está no Trust, você pesquisa pela sua instância, né? Se você pegar NA85, por exemplo, se você jogar isso lá dentro do status.salesforce.com, você Uhum, consegue saber qual que é a próxima janela de manutenção. Então, no caso dessa instância específica, a próxima janela de manutenção será no dia 19 de janeiro, entre 2 e 6 da manhã, UTC. Tá? Aí eu não fiz a conversão, para ser bem sincero, qual o horário que cairia o horário do Brasil. é, é boa. Bom, próximo tópico é por que que eles estão migrando as instâncias? Né? Por que eles estão migrando a org para a instância 97? O que eles dizem para a gente no e-mail é que para um motivo de melhoria futura. Então, para reorganizar as orgs que estão ali naquela localização para aquela instância 97. E aí, enfim, uma questão de reorganização e de melhorias futuras para possíveis migrações novas, atualizações novas e tratamentos Olhando, de. olhando como um developer, eu diria Uhum, que com certeza eles estão com um servidor melhor para essa instância, eles estão com um servidor mais preparado, né, para conseguir sim. ter mais instâncias, mais orgs dentro dessa instância. Então, Uhum, provavelmente tem uma questão de infra aí, né, que está sendo melhorada para poder ter mais performance ou por algum problema que eles encontraram no passado que vai ser necessário essa migração. Eu confesso isso que é aí. raro, nesses, sei lá, meus 5 anos que eu trabalho com Salesforce, é a primeira vez que eu vejo uma migração agendada como essa. Eu nunca tinha visto esse cenário acontecer. Então, eu acho que, em linhas miúdas, olhando para o lado do developer, eu acredito fortemente que seja uma melhoria de performance mesmo, como um todo, né? Você está indo para um servidor mais parrudo, com maior capacidade, e que você vai conseguir ter mais flexibilidade de colocar mais É. instâncias e tudo mais. Pode também ser reflexo de aumento de demanda, a gente colocando mais licença nas suas organizações,
e crescendo o número de pessoas utilizando a ferramenta, então pode ser isso também. Pode Um ser outro um argumento preparo que de eles receber dizem mais. é em relação à localização da sua org, né? Sim. Então, eles detectaram que por X motivo, sei lá, você estava numa instância de algum lugar dos Estados Unidos e eles acharam uma instância mais próxima dos seus Mais usuários e próximo, estão fazendo essa migração. Eu não acho que seja muito esse cenário, para ser bem sincero. Eu acho que é mais questão de performance, de melhoria de hardware mesmo, do que esse Uhum. cenário. Porque até onde eu sei, a gente não tem instância no Brasil. Então, não faria sentido no nosso caso, que é É. uma org de um cliente nosso que é do Brasil. Então, Uhum. vamos lá, Sim. continuando. Seguindo, quais providências devemos tomar? E aí eles listam para a gente algumas providências que a gente deve tomar, que são importantes. A primeira delas é: ative o meu domínio e remova as referências de código fixo. Então, Isso é um ponto é, importante e até uhum, o ponto que eu queria salientar quando eu falei logo no começo que é, o, o que a gente tem que estar preparado, o que a gente, como developer, tem que estar preparado. Eu já vi e já tive que fazer para continuar como estava o processo, hard code de instância. Né? Você tem quando você não usa o meu domínio, você tem uma instância chamada NA alguma coisa, ponto, Salesforce, ponto, blá, blá, blá. E eu já vi sim, isso cravado no código. Né? E era uma dor de cabeça, por quê? Porque quando você ia para sandbox era outra, aí você tinha que ficar fazendo um depara toda hora, ou tinha que colocar no custom settings para poder ficar mudando. Enfim, não é a melhor forma, confesso que de longe isso, enfim, não é a melhor forma. A melhor forma uhum, existem formas de você pegar esse domínio de forma dinâmica. Tem alguns comandos dentro do Salesforce que você é, consegue pegar isso de forma dinâmica, a URL, e aí sim é a melhor forma. Então, evitar hardcode de URL é importantíssimo, porque numa dessas mudanças, até você descobrir o que quebrou, por que a Salesforce mudou a URL, meu amigo, você já vai estar em maus é, lençóis. assim, no nosso mundo de developer, muitas vezes eles colocam um erro até que mastigado pra gente, mas principalmente quando é um erro assim de migração, um erro de atualização, muito dificilmente eles vão tratar esse erro e exibir exatamente o que é. Então, provavelmente vai quebrar a sua aplicação e vai falar assim, sei lá, por exemplo, um erro comum de Visual Force, para esse cenário que o Fernando está falando, que, assim, né, para colocar o domínio fixo, provavelmente vão ser projetos de antes, né? Muito dificilmente num projeto de Lightning você vai ter esse domínio fixo, até porque É para usar o impossível Lightning até. você vai ter que. Exato. É praticamente Então, impossível. no Visual Force, quando você toma um erro lá na sua página, ele vai dar um erro de autorização, vai falar que não tem autorização. E aí, não tem autorização de quê? Como assim? E aí provavelmente pode ser N motivos, N coisas de Não, permissão em alguns até erro casos dentro você da. pode tomar simplesmente um erro de JavaScript, né? Dependendo como Sim. está construído a sua lógica, ou o que está quebrando, é um erro de JavaScript. E o usuário final muitas vezes não vai ir inspecionar e ver o que está acontecendo. Né? Uhum, Então são erros que demoram para você conseguir detectar. Então aí a sim. importância de você fazer algo bem feito, né? Sem usar o Faça fixo. certo da primeira vez. Né? Isso aí. O segundo item que eles recomendam é adicione a lista de permissões todos os intervalos de IP do Salesforce. Então Isso é um caso mais ainda quando você bem, tem integração com e-mail, quando você tem integrações com o Salesforce, geralmente quando você tem, sei lá, dou um exemplo que eu já precisei especificar qual era IP, tá? Eu tinha o SAP, o SAP de um lado, e o Salesforce no outro, e no meio eu tinha um proxy, e esse proxy só aceitava requisições do IP específico. Então eu tinha que passar qual era o IP da minha instância para conseguir ter acesso a esse proxy para poder então falar com a SAP. Então esse é um cenário bem específico, mas a Salesforce tem um link que ela disponibiliza todos os IPs da Salesforce, e acredito que são bastantes. Então você tem que saber exatamente qual org você está usando para reduzir esse número, sim. mas
Em muitos casos isso não vai ser necessário. Dependendo da utilização da sua org, isso não vai ser necessário. Mas em projetos grandes, eu já trabalhei em projetos que precisava disso, então é muito bom ficar atento. Se você tem alguma integração, se você faz disparo de e-mail dentro da Salesforce, mas utilizando o seu próprio serviço, você pode ter que configurar isso também, para o seu e-mail não cair Sim, no spam e coisa e tal. sim, isso aí. Bom, próximo, prepare-se para atualizar integrações. Como o Fernando falou, as integrações com certeza podem. É um grande foco para dar alguma coisa de ruim É, quando acontecer alguma atualização ou alguma migração. E você tem que estar preparado para, se caso for necessário atualizar a sua integração, atualizar a sua integração. Então, não tem muito esse é um exemplo pra onde correr. clássico que eu dei, né? Imagina no Uhum, caso onde você tem, então, uma integração com SAP e você tem lá cravado as suas instâncias, olha, o meu IP é esse, você de alguma forma chegou nesses IPs, passou para o pessoal de network, eles liberaram essa regra no Faro, e chega dia 19, você está despreparado, a Salesforce simplesmente muda você de instância, você com certeza, 100% de certeza, vai mudar de IP, o que vai acontecer com a sua integração? Vai simplesmente parar de funcionar. já era. Então, verifique os IPs da nova instância, já se precavenha a liberar esses IPs, mesmo que, sei lá, É. você não sabe que tem alguma integração ou qualquer coisa do tipo, porque você pode sofrer de bobeira. Esse é um tipo de coisa que não tem pra onde fugir. Se eles se mudar, você vai ter que colocar a mão na massa e mudar também, seja antes ou depois. Então, melhor antes, né? Próximo, Melhor remediar, né? prepare-se para atualizar o seu cache de DNS. Esse aqui é para aquela mensagem de aviso de migração, né? Então, a Salesforce vai ficar exibindo esse aviso de migração. E aí, depois de feita a migração, se esse aviso continuar, o que eles falam é que você vai ter que atualizar os caches de DNS para limpar esse Arthur, sua aviso, né? conexão tá falhando, cara. Eita, também tá falhando muito, tá mais ou menos, tá bem. Não tô te vendo, sua imagem tá travada. Vou. Bom, então enquanto ele volta. Opa, voltou? Agora sim. É, voltou. Então tava falando do DNS? Continue. Um ponto interessante é que durante a janela de manutenção. Opa, acho que tá com delay aí. Então, vamos lá. Enquanto ocorre a manutenção, é, a Salesforce não te bloqueia o acesso. Ela. E o pessoal tá falando que não tá te escutando o seu áudio, Arthur. Eu tô te escutando, isso que é Ué, estranho. será que é o delay? Pode ser. Pessoal, se vocês ainda não estiverem escutando o Arthur, me avisa que aí eu finalizo por aqui as Qualquer falas. coisa você fala. Acho que eu falei. Só dá um toque pra gente se vocês estão escutando o Arthur ou não. Mas, bom, vamos lá. A questão do DNS, né? A questão do DNS. Ah, voltou, legal. Então, a questão do DNS é um ponto importante porque se você faz a resolução de nomes do MyDomain, do seu domínio, do domínio que você escolheu, esse domínio também vai trocar de IP, né?
Então, é importante você, se você tem alguma configuração no seu servidor de DNS, que você aponte para esse novo IP, então. Apesar que, geralmente, quando você faz esse tipo de configuração, você usa o CNAME e não o IP. Ou seja, você aponta para um nome e não para um endereço IP. Tá? E a última questão, um ponto que eu estava levantando, é a questão da janela de migração. Enquanto tem essa janela de migração, você continua com acesso à org, só que você continua com acesso somente à leitura. Ou seja, você vai ter acesso, você vai conseguir fazer login, você vai conseguir consultar os dados, mas você não tem acesso à gravação, ou seja, você não vai conseguir alterar nenhum dado. Isso por quê? Porque os seus dados estão sendo migrados de um lado para o outro. Né? Então ele bloqueia você de alterar qualquer dado. Porque se você alterar algum dado, quando chegar, você vai ter inconsistências. Então, nessa janela, é óbvio que o ideal é evitar qualquer tipo de uso, mas se você precisar fazer qualquer uso, esses dados eles vão estar somente leitura para você. Então, não é algo que é crítico, você vai perder acesso, você não vai conseguir ter acesso às suas vendas, etc. Você tem acesso, mas nessa janela de somente leitura. E o último, como o Arthur falou, é a questão de se registrar no Trust. De saber o que está acontecendo com a sua org, de saber a saúde da sua org. Então, se você jogar trust.salesforce.com, você consegue se inscrever, olhar qual é a sua instância. Então, agora, para quem estava no 85 e vai para 97, se inscrever para receber notificações da sua instância. Ou seja, se ela tiver algum problema, se ela tiver uma manutenção agendada, você recebe um e-mail dizendo que algo vai acontecer ou algo está acontecendo com a sua instância. Um bom administrador, com certeza, não pode deixar de fazer isso. Beleza, pessoal? Mais algum ponto? A gente tem o último, e que é mais ou menos o que você já disse, é como posso confirmar se a migração da minha organização já foi concluída. Para você confirmar isso, você vai ter que entrar no Trust e ver, no Trust não, aliás, no Company Information e ver a sua instância, como você disse. Lá, se tiver já 97, quer dizer que já foi feita a migração, e aí você já consegue receber lá no Trust, se inscrever para suas notificações, e aí sim está tudo alinhado. Você está recebendo a notificação da sua instância correta. Mas é isso aí. Exatamente. A melhor forma é evitar, a dica que a gente deixa para vocês é evitar, eu deixaria 3 dicas. Primeiro, evitar o uso. A segunda é garantir que os IPs da Salesforce estão liberados. Se você tem algum firewall, garanta que esses IPs estão liberados. E terceiro, se inscreva para a notificação. Porque isso vai garantir que se durante a migração ou após a migração problemas surgirem, você já esteja alerta para o que vier a acontecer. Né? A gente está trabalhando com tecnologia, todo mundo sabe que tecnologia é uma ciência incerta e por mais que eles tenham provavelmente testado e mais testado e testes, problemas podem acontecer. A gente não tem um sistema à prova de falhas. Nenhum sistema é à prova de falhas após a migração. E se você tiver com o radar ligado no Trust.salesforce, você vai conseguir saber que alguma coisa aconteceu e gerar os seus alertas aí para saber como se precaver. Eu vou postar uma story agora com um link onde tem um passo a passo, uma indicação da própria Salesforce mesmo, o help da Salesforce, com um passo a passo dos caminhos que você tem que fazer. A gente falou aqui de algumas formas, mas existem alguns pontos que você tem que dar atenção. Principalmente em relação ao URL, principalmente em questão de IP, e como eu disse, confiar no Trust, se inscrever no Trust para ficar sabendo das notificações. Beleza, pessoal? Então a todos, um forte abraço e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau.